Hoje a gente teve um atrasozinho aqui por causa da questão do tentar fazer com que a tela ali ficasse mais clara. Semana passada ficou clara, não teve problema, mas hoje está assim e vamos seguir. Eu acho que dá para ver bem, né? Então, mais uma vez, agradecer a presença de todos e pedir só desculpa aí um pouquinho pelo atraso que nós estamos aí de 2 minutos. Então, vamos orar e iniciar nossa EBD. Ó Senhor, Deus e Pai, eterno, todo-poderoso, um Deus compassivo e bondoso. Obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui, diante da Tua palavra, diante do Teu ensino, para aprender mais de Ti, mas principalmente, Senhor, porque queremos ter comunhão e intimidade plena contigo através de Cristo. Que a todo instante o Senhor esteja nos direcionando para que sejamos fiéis e verdadeiros à Tua santa e maravilhosa palavra, Pai. Guia-nos durante todo esse período de estudo, para a honra e glória do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Amém. Bom, meus irmãos, então hoje, dando sequência, a impressão que nós temos que na Confissão de Westminster, a partir da vocação eficaz, do chamado que nós recebemos, nós estaremos entrando aqui, talvez, na última parte desse processo, né? Que começa, né? Que a gente está aqui dentro da área da redenção, e eu sempre gosto de chamar que nós estamos aqui, temos a criação, a queda, a redenção, o momento atual em que nós estamos a viver aqui na história da humanidade, da criação de Deus e depois da consumação. E talvez a gente esteja aqui, ó, nessa última parte da nossa verdadeira união com Cristo, né? Então nós temos primeiro, a partir do momento que nós estamos unidos a Cristo, da vocação eficaz, do chamado que nós recebemos pelo Espírito Santo, nós temos a regeneração, justificação, somos justificados, regenerados, nós somos adotados como filhos e agora nós estamos nesse processo de santificação. E eu já queria chamar a atenção de vocês para dois aspectos importantes aqui. A santificação, como a santificação definitiva, aquela santificação que nós temos a partir do momento que nós somos regenerados, justificados e adotados pela fé em Cristo, nós somos considerados santos diante de Deus, e depois a santificação progressiva, o trabalho do Espírito Santo em nós aqui, pela fé que nós temos em Cristo, pela fé que nós temos na morte e ressurreição de Cristo, cremos que morremos com Cristo para o pecado e ressuscitamos com Cristo para uma nova vida, para uma novidade de vida. E depois, isso aqui é obra de Deus, e depois a progressiva, que seria a nossa responsabilidade diante de Deus com relação a caminharmos em santidade, em santificação. E vamos aqui entrar no primeiro parágrafo da Confissão de Westminster, que fala de regeneração e santificação, processos que ocorrem de forma quase que simultânea ou simultânea. Não dá para a gente separar, não, primeiro vem um, depois vem outro. As coisas acontecem assim de forma instantânea quando somos tocados pelo Espírito do Senhor. Então, no primeiro parágrafo, os que são eficazmente chamados, os eleitos, os que são chamados e regenerados, tendo sido criado neles um novo coração e um novo espírito, ou seja, ocorre uma transformação verdadeira, são, além disso, santificados, real e pessoalmente, pelo poder da morte e da ressurreição de Cristo. Então, prestem atenção que aqui nós vamos observar o quê? A ação do Espírito Santo, a ação de Deus na vida daqueles que creem em Jesus como seu Senhor e Salvador. Por sua palavra e pelo seu Espírito que neles habita. Chama a atenção de novo para a ação da palavra. A palavra, nós sabemos, é Jesus.
a ação que isso tem na vida do crente. O domínio de todo o corpo do pecado é neles destruído. As suas várias concupiscências, ou seja, seus desejos pecaminosos, são mais e mais enfraquecidas e mortificadas. E eles são mais e mais vivificados e fortalecidos em todas as graças salvadoras para a prática da verdadeira santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Então nós percebemos uma ação imediata, que o pecado, ele começa a... O poder do pecado sobre a vida do crente, ele é destruído nesse momento, mas existe um processo gradual. Tanto na diminuição disso na vida do crente, quanto no fortalecimento em todas as graças salvadoras. Então, nós vamos perceber, eu gostaria que vocês prestassem atenção durante toda a exposição aqui da Confissão de Westminster, que existe uma ação de Deus imediata, instantânea, pela fé em Cristo, com relação à santificação, e existe a nossa responsabilidade como santos e cristãos. Santos são separados para Deus, né? A tradução pode ser, né, que nós somos separados e também nós passamos a servir, ter capacidade para servir ao Senhor. Então aqui, ó, Tito 3:5. Ele nos salvou não por obras de justiça praticadas por nós. Vamos voltar, não depende, né, somente de nós, mas segundo a sua misericórdia. Ou seja, nós precisamos da misericórdia do Senhor, nós precisamos da graça, da fé que recebemos para poder participarmos desse processo. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, durante todo o processo da justificação, da adoção, nós observamos que é Cristo, somente pela fé em Cristo. E aqui a santificação não foge a isso. João 3:1-8. Jesus respondeu: em verdade lhes digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. Então, Paulo, aqui, Tito aqui fala do poder regenerador, da regeneração. E Jesus fala nascer de novo. Então, essa é a ação do Espírito no nosso processo de santificação. Os que são eficazmente chamados regenerados, tendo sido criado neles um novo coração, um novo espírito, são, além disso, santificados real e pessoalmente pelo poder da morte e da ressurreição de Cristo. 1 Coríntios 6:11. Alguns de vocês eram assim, ou seja, viviam no pecado, viviam na transgressão, mas vocês foram lavados, vocês foram santificados. Observem que esses santificados aqui fala de uma ação imediata. Não nos faz pensar que nós estamos sendo santificados. Diz que vocês foram lavados e foram santificados. É uma ação que ocorre imediatamente. Foram justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então nós vamos observar durante todo esse processo a relação que existe entre Jesus Cristo e o Espírito Santo atuando em nós. Atos 20:32. Agora, pois, eu os entrego aos cuidados de Deus e à palavra da sua graça. É importante nós observarmos no estudo aqui a ação que a palavra de Deus tem no processo de santificação. A santificação, ela não é estática. Ela não ocorre na nossa vida e pronto, e acabou.
ela tem a nossa parte, que é a santificação progressiva. E a importância da palavra, a importância que a Bíblia traz. Vocês se lembram no vídeo que eu mostrei da semana passada, do John Piper, que ele fala da nossa luta, que nós devemos lutar de forma violenta contra o pecado. E ele fala num momento que nós devemos o quê? Recorrer ao manual. Então, nós precisamos nos enriquecer e ter a palavra de Deus, a leitura da palavra de Deus ricamente em nós, para que o Espírito fale aos nossos corações, para que o nosso processo da santificação progressiva ocorra, que tem poder para edificá-los. A palavra tem poder para edificá-los e dar herança entre todos os que são santificados. Romanos 6, 5, 6. E aqui nós no pequeno grupo, no último pequeno grupo, nós tivemos a oportunidade de estudar, mostra muito bem o que acontece com a gente quando nós temos a fé em Cristo. Porque se formos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que a nossa velha natureza, a nossa natureza pecaminosa, foi crucificada com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Então, se nós cremos pela fé que morremos com Cristo, nós também temos os nossos pecados mortos naquele momento, que fomos crucificados. Se cremos que Cristo morreu e o pecado não tem mais poder sobre nós, nós não somos mais escravos do pecado, também cremos que ressuscitamos com Cristo e vivemos em novidade de vida. E nós não seremos mais escravos do pecado. Por sua palavra e pelo seu Espírito que neles habita. Então, a palavra de Deus é revelada a nós pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. E Jesus, em João 17, 17, ele fala: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Quando eu coloquei aquele slide ali, aquela palavrinha, a palavra, né, em vermelho, é porque nós vamos ver durante todo esse processo que nós temos a ação do Espírito Santo e a palavra de Deus. Não tem como nós estarmos diante do nosso processo que compete a nós de santificação sem termos a palavra de Deus constantemente agindo sobre nós. Não podemos pensar assim, eu quero que o Espírito Santo me ajude, sem você fazer aquilo que é de extrema importância, que transforma as nossas vidas, que é ter acesso à palavra, ao Evangelho. Segunda Tessalonicenses 2,13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então, a verdade é o quê? A palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, são coisas que estão ligadas. Então, muitas vezes nós podemos ter dificuldade com o pecado, lutar contra o pecado, e algumas vezes podemos nos questionar: por que eu tenho dificuldade, não consigo vencer isso? Então, nós devemos parar e pensar: eu estou fazendo o que a Bíblia diz para eu fazer? Eu estou fazendo a minha parte? Primeiro, eu creio que estou morto com Jesus para o pecado? Eu creio que eu ressuscitei com Cristo para uma nova vida? Santificação definitiva. Santificação, alguns autores chamam de posicional, ou seja, aquela santificação que você recebe quando você é justificado, quando você é adotado. E a sua santificação que Deus fala que você tem que fazer, como nós vemos aqui
em Romanos também, quando Paulo fala, portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal. Paulo está falando com a gente, não permitam. Então, o que nós fazemos? Qual é a nossa conduta, qual é a nossa postura quando nós temos uma situação dessa? Então, Van Dijk, ele fala, com a verdade da palavra de Deus, o Santo Espírito, então observem a ligação íntima que existe, a atuação do Espírito Santo e da palavra, que é a verdade, nos fará crescer espiritualmente e irá nos santificar por sua verdade. É óbvio que se nós estamos pecando e nós lemos a palavra, nós recorremos às Sagradas Escrituras e à Bíblia, nós vamos ser confrontados, porque ali é a verdade. E ele fala, sem ela ficaremos estagnados. Os cristãos que não conhecem sua Bíblia permanecem imaturos e infantilizados. Então, a necessidade que nós temos de estar constantemente nos alimentando da palavra do Senhor. O domínio de todo o corpo do pecado é neles destruído. As suas várias concupiscências são mais e mais enfraquecidas e mortificadas. Ou seja, nós não pertencemos mais ao reino do pecado. Nós agora andamos em novidade de vida. Romanos 6, 6 e 14, como nós vimos no pequeno grupo. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Então, se nós cremos que Jesus morreu por nós, pelos nossos pecados, nós também se estamos unidos a Ele, estamos unidos a Cristo, nós também morremos para o pecado. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Nós não temos mais agora quando nós vimos a questão do livre-arbítrio, agora eu não consigo mais viver sem querer fazer a vontade de Deus, porque o Espírito de Deus habita em mim. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, seus desejos pecaminosos. Então aqui ele faz uma referência, a mesma referência que nós temos em Romanos. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne. Obviamente que nós sabemos que nós não crucificamos com Cristo lá, mas espiritualmente e pela ação do Espírito Santo, nós morremos para o pecado. E isso é um milagre que acontece na vida do cristão. Existe uma transformação na nossa mente, no nosso coração. Existe uma transformação na parte intelectual que nós deixamos de querer fazer, a nossa mente, a nossa conduta muda. Existe uma transformação na nossa parte física, em que nós passamos a não mais fazer o desejo do nosso corpo, em fazer as coisas que são erradas. Existe uma transformação na nossa fala, no nosso linguajar. Nós não temos mais palavras torpes, nós não temos mais diálogos inadequados. Nós sabemos disso, porque quando nós temos uma conduta assim, o Espírito Santo nos fala. Então, isso é uma transformação que ocorre realmente. Romanos 8,13. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Aqui nós já começamos a perceber aquela luta entre carne e espírito. Aqui a gente começa a perceber. Se vocês viverem segundo a carne, ou seja,
Nós temos a primeira parte da santificação definitiva, que é a obra do Espírito, que é a obra de Deus na nossa vida. Somos santos. Porém, agora, nós vamos começar a observar a nossa parte, a nossa responsabilidade nesse processo. Mais uma vez, a ação do Espírito. E o Espírito não vai atuar se nós não estivermos em constante contato com a verdade que vem através da palavra. E eles são mais e mais vivificados e fortalecidos em todas as graças salvadoras. Colossenses 1:11. Assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e paciência, com alegria. Efésios 3, 14 e 19. Aqui é a oração que Paulo faz. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. É interessante que tem um autor que ele fala que o principal objetivo da santificação do cristão é ser igual àquele que é perfeito em tudo, é ser igual a Cristo. Cristo, ele é a imagem e semelhança perfeita de quem? De Deus. E Cristo é o nosso modelo. Então, a nossa santificação, o nosso processo de santificação tem que estar constantemente fazendo com que nós estejamos a olhar para Cristo. Porque Cristo é santo. A palavra fala que nós devemos ser santos como Ele é santo. Então, Cristo é o modelo. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Fomos criados perfeitos no jardim do Éden, Adão e Eva. Tinham a imagem e semelhança de Deus. E com a queda, isso foi corrompido, isso foi manchado. Porém, Cristo é perfeito. Por isso a necessidade da nossa união com Cristo, para que o nosso processo de santificação caminhe em semelhança, em conformidade com aquele que é santo e perfeito. Então, o modelo que Cristo deixa para a gente deve ser aquele que nós devemos procurar a todo momento. Para a prática da verdadeira santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Nós temos que desenvolver esse processo da santificação progressiva de forma constante, de forma responsável e buscando, sabendo que sem Cristo nós não vamos conseguir alcançar aquilo que Deus determinou. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então a gente já começa a observar aqui a nossa responsabilidade. Busquem a santificação, purifiquemo-nos, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Então, ao mesmo tempo que nós somos santos, a partir do momento que temos fé em Cristo, somos santificados de uma forma definitiva, nós temos que manter
agora, sob nossa responsabilidade, esse processo. Para a prática da verdadeira santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Esse autor, ele fala, os cristãos não podem estar por aí, assentado, esperando pelo tempo em que serão iguais a Cristo. Eles têm de estar constante e energicamente ativos na luta para vencer o mal com o bem. Purificação contínua implica santificação contínua. Então, como a gente viu no vídeo do John Piper, nós não podemos nos acomodar. Nós sabemos que somos santos, nós sabemos que somos separados, mas nós temos uma responsabilidade. A Bíblia, pelos versículos que nós vemos, a todo instante vai falar sobre isso. Os cristãos não... Não, tá aqui... E agora nós vamos entrar no segundo parágrafo. Então, nós, na primeira parte, naquele primeiro parágrafo, nós vimos o que acontece quando nós cremos em Cristo. Pela fé que nós temos em Cristo, nós somos separados e somos santos, somos santificados. Uma santificação definitiva. Agora nós vamos ver, essa santificação, embora imperfeita nesta vida, então a gente já começa a observar que essa santificação ela é imperfeita. É realizada em todas as partes da natureza humana, ou seja, aquele exemplo que eu falei, mente, corpo, espírito, a santificação ela vai atuar no cristão, no crente como um todo, em todas as partes. Alguns vestígios de corrupção ainda persistem em todas as partes. Daí nasce uma guerra contínua e irreconciliável, a carne lutando contra o espírito e o espírito contra a carne. Então agora nós somos chamados aqui, mais uma vez, a responsabilidade que nós temos diante desse processo. Então, em 1 Tessalonicenses 5:23, o mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Espírito, alma e corpo. Aquele exemplo que eu dei para vocês da transformação que nós recebemos. Van Dixhoorn fala, o simples fato de precisarmos orar por santificação mostra o quanto ela é diferente da justificação e da adoção. A justificação, ninguém ora para ser justificado. Nós já somos justificados com Cristo. Já estamos justificados diante de Deus. Adotados, nós já pertencemos à família dele. Porém, a santificação, nós temos que estar constantemente diante do Senhor, pedindo direcionamento, pedindo forças. Porque a obra santificadora de Deus é imperfeita nesta vida. Ela não é defeituosa, mas é incompleta. Depois, se der tempo, eu vou ver se eu consigo passar para vocês um vídeo que pode talvez ilustrar um pouco desse processo da santificação na vida do crente. Alguns vestígios de corrupção ainda persistem em todas as partes. 1 João 1,10. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então isso chama a atenção de todos nós. Romanos 7, 18, 23. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Então é uma guerra, porque o pecado, ele guerreia contra a gente. E nós temos que estar atentos a isso.
E é importante também nós observarmos que existe uma diferença. Estava conversando com o pastor Leonardo ontem, e ele falou da importância de relembrar que esse processo ele difere de pessoa para pessoa. Existem algumas pessoas que têm dificuldade maior nesse processo de santificação do que outras. O tempo é diferente para cada um. Filipenses 3,12. Não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Então, aqui, ele tem a noção de que não é perfeito, ele tem a noção de que ainda existe vestígios de corrupção, mas prossigo, demonstrando a responsabilidade que nós, como cristãos, temos nesse processo da santificação. Daí nasce uma guerra contínua e irreconciliável. A carne lutando contra o espírito e o espírito contra a carne. Ou seja, eu tenho que evitar falar ou seja, né? Ou seja, como é, Lucas? Justamente. Então, entretanto, o que nós observamos? É uma guerra intensa. É uma guerra constante. Porque vivemos nesse mundo caído, vivemos nesse mundo de pecado, mas nós somos transformados. E isso, quando nós temos esse incômodo, quando nós estamos em conflito, em guerra, é um sinal bom de que nós não aceitamos a passividade, que nós não aceitamos estarmos diante do pecado e ficarmos inertes a isso. Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Então, essa luta, vários textos que nós vimos aqui, ela é constante. E nós iremos estar com essa luta até que o Senhor volte ou que estaremos de encontro a Ele. Então, desejos da carne, desejos do espírito, santificação, pecado. Essa é a vida que nós temos a partir do momento que somos chamados por Cristo. Mas, glória a Deus por isso. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, é vida de renúncia. E agora, com Cristo, pelo Espírito Santo, unidos a Ele, justificados e mortos para o pecado, nós temos condições de enfrentar essa luta. O que não é possível para aqueles que não têm Cristo. O comum para quem não tem Cristo é o quê? Pecar. A identidade daquele que não tem Cristo é o pecado. A identidade daqueles que estão unidos a Cristo é não pecar. É uma nova identidade. E nós observamos, no parágrafo 1º, a santificação definitiva que nós temos. Observamos agora no parágrafo 2º, nós estamos a observar o quê? A nossa luta. Aqueles que são regenerados, justificados e adotados. Agora vamos para o 3º parágrafo. Nessa guerra, a corrupção residual pode predominar fortemente por um tempo. Entretanto, pela provisão contínua de força proveniente do Espírito santificador de Cristo, a natureza regenerada prevalece. Então, nós não pertencemos mais ao reino do pecado.
É interessante que os escravos, grande parte dos escravos, eles não conseguiam se libertar. Qual era a forma como muitos escravos tinham de alcançar a libertação? Era morrendo. Eles não tinham como fugir, não tinham quem pudesse pagar para que eles fossem libertos. Então, a morte do escravo era o que libertava ele da vida de escravidão. Isso é o que acontece conosco através de Jesus, através de Cristo. Nós somos libertos da ação do pecado, não somos mais escravos do pecado. Romanos 7, 23. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Ou seja, ele está dizendo aqui, né, a luta constante e reconhecendo do pecado. Mas, como nós vemos aqui, é por um tempo. Primeira João 5,4, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, apesar de nós termos remanescentes da corrupção em nós, através da fé que nós temos em Cristo, nós sabemos que esse processo de santificação, ele irá ser cumprido, porque Deus cumpre aquilo que ele promete. A boa obra que ele começou, ele há de terminar. Efésios 4, 15 e 16. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E aqui eu chamo a atenção mais uma vez para o nosso exemplo maior da perfeição maior do santo pleno que é Jesus Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. E uma coisa importante é que a santificação, ela não é só individual. Nós temos que ter em mente que o nosso processo de santificação é importante para a igreja como um todo. A igreja como um todo tem que estar unida nesse processo de santificação, porque, como ele fala aqui, estamos ligados como juntas e ligamentos, e sabemos que se uma parte do corpo está doente, o corpo é comprometido. Então, essa santificação progressiva, que cada um de nós tem responsabilidade perante ao Senhor, ela é importante não só para a minha vida, não só para da vida daqueles que estão ao meu redor, da minha família, mas para a igreja. Para com Cristo, que é o cabeça da igreja. Assim, os santos crescem em graça, aperfeiçoando a sua santidade no temor de Deus. 2 Pedro 3,18. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então, nós devemos crescer, aperfeiçoar a nossa santidade, olhando para Cristo. Não tem como fazermos isso de uma forma isolada da nossa própria força de vontade, do nosso próprio intelecto. Não tem. Temos que estar constantemente reavaliando a nossa posição diante de Deus, a nossa luta, a nossa relação contra o pecado, através das Escrituras.
E dessa forma o Espírito Santo vai falar aos nossos corações. Existem coisas que são óbvias. Existem coisas que são óbvias. Mas existem coisas que podem estar guardadas dentro do nosso coração que nós não percebemos. Não é? Orgulho, vaidade, inveja, coisas que podem permear de uma forma muito sutil dentro de nós e nós, às vezes, não percebemos. E quando estamos diante da palavra, o Espírito Santo vai falar a nós. E uma coisa também que é importante é que, se existe uma dificuldade com relação a algum pecado, e isso não está sendo, nós não conseguimos lidar com isso, temos a igreja. Temos os irmãos, as irmãs, as pessoas mais próximas, temos a liderança da igreja. Não podemos nos acomodar. Segunda Coríntios 3,18. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. É um processo gradativo, mas contínuo, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Mais uma vez, aqui, apontando para Cristo, que é a imagem perfeita, que é o Deus vivo, a imagem perfeita de Deus Pai. Segunda Coríntios 7:1. Portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Eu li outro dia um autor interessante que ele deu um entendimento para o que seria o temor de Deus. E eu não sei se ele está certo, não sei se é algo que tem que ser definitivo, mas me chamou a atenção, que ele falou que o temor de Deus é crer em Cristo. É crer unicamente em Cristo. Então, como uma conclusão aqui, também coloco esse texto aqui do Anthony Hockman, que é o livro que ele tem que fala Salvos pela Graça, e ele tem lá todos os tópicos que nós vimos, adoção, justificação, santificação e vocação. E ele fala, a santificação em sua totalidade é obra de Deus, do começo ao fim, ao mesmo tempo em que requer do crente uma participação ativa. É interessante isso, né? Se a obra é totalidade de Deus, do começo ao fim, porém nós conseguimos caminhar sem a graça de Deus na nossa vida? Nós conseguimos fazer a parte que nos cabe sem a graça de Deus em nossa vida? Então, é obra de Deus, porém requer participação ativa. Os crentes precisam não só se apropriar da definitiva santificação pela fé. Nós temos que crer que nós somos santos, separados, aptos para servir ao Senhor pela morte e ressurreição de Cristo, que morremos com Ele e ressuscitamos com Ele. Como devem igualmente continuar ativos em sua santificação progressiva, a conduzir a sua santidade ao seu alvo, que é nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Cristo. Eu também já ouvi dizer, já uma frase que eu sempre ouvia, que o propósito principal de Deus é de ter uma família de muitos filhos semelhantes a Cristo. Então, nós que estamos aqui hoje, nós podemos ver na nossa vida, na vida de cada um dos irmãos, semelhanças com Cristo. Esse é o objetivo principal.
Vamos ver se a gente consegue passar o... Esse vídeo aqui, quem fez foi a minha digníssima, mas que... Já tirei, amor. Aqui, ó. Então, aqui, ó. O que foi? Tá mudo? Não, tá mudo já. Então, aqui é só para ilustrar. Eu achei interessante que a Cleo, a gente conversando, ela falou, e a gente resolveu fazer em casa para tentar ilustrar. Procuramos para ver se achava, ela procurou e falou, não achei nada. E aí ela própria resolveu fazer. Então, aqui, ó, somos nós, ó, escuros, sem a luz de Cristo nas nossas vidas, mergulhados em trevas, cheios de corrupção do pecado, sem ter acesso a Deus através de Cristo. Deixa eu ver se eu consigo... Vê se você consegue dar o play ali, por favor. Então não tem como nós recebermos a graça de Deus sem que os nossos olhos e ouvidos sejam abertos pela palavra. A partir deste instante, nós somos santificados de forma definitiva e, através do Espírito e da palavra que é a verdade, nós somos limpos. Vamos ser limpos. Toda aquela sujeira da corrupção, da concupiscência, ela vai sendo retirada diante de nós. Ou seja, é aquela santificação progressiva. Mas precisamos estar constantemente nos alimentando. E percebam como aquilo, não somos mais escravos do pecado, o pecado não nos domina, porém, pode parar aí? Eu queria parar um pouquinho antes. Mas nós podemos perceber que permanece alguma coisa dentro de nós. E é aqui que nós militamos a carne contra o espírito e o espírito contra a carne. E nós precisamos estar constantemente nos renovando, porque senão a sujeira cresce de novo. Então, eu achei interessante para mostrar que existe uma santificação definitiva durante a nossa justificação, durante a nossa adoção como filhos de Deus, mas exige de nós um compromisso nesse processo de santificação. E como nós vimos ali no final, a obra é toda feita por Deus, mas nós temos uma parte ativa e uma responsabilidade com relação a isso. Era só isso, então, por hoje. Não sei se alguém queria fazer algum comentário. Ou perguntar alguma coisa, não sei se eu vou conseguir responder, mas a gente deixa registrado para o pastor. Oi, Denis.
Sim, são a mesma coisa. Assim, eu já li autores que consideram que existem três coisas: espírito, alma e corpo. E, por exemplo, que quando nós nós não somos justificados em Cristo, nós só temos a alma e o corpo, e o espírito está morto. Mas eu creio, vou voltar aqui. Então, por exemplo, alguma coisa, a vergonha do eu ser. Então, sim, pois existe essas duas vertentes que consideram que há essa distinção, mas nós cremos que a alma e espírito elas estão unidas e sim, sim, sim. Mas tem isso realmente. Eu acho que ele fala aqui, ó, santifiquem tudo. E o exemplo que o Van Dixhoorn dá é que quando nós somos santificados, naquela santificação definitiva, existe uma mudança de comportamento do nosso ser como um todo. Então você tem uma mudança de comportamento mental, intelectual, você tem uma mudança de comportamento na forma como você usa o corpo físico e você tem uma mudança de comportamento na forma, né, intelectual de pensar e também no que você fala. Então é para demonstrar que aquela ação, o Espírito Santo, ele promove uma transformação plena e total, como nós vimos na confissão, né? Que a santificação ela abrange toda a nossa natureza, né, como um todo. Então eu acho que é importante isso, saber que pela ação do Espírito nós somos transformados como um todo. Apesar de, como no copo mostrou, vários fragmentos ainda que permanecem da corrupção.
correr por mais longe. Ela ama mentir. Cada dia mais para lá no novo céu. Não vai querer. É desse. Vai tentar evitar ao máximo. Vai tentar evitar ao máximo. Agora, lá no céu, vai até o autor fala. Como que nós damos algum pecado? Faz sentido. Mas assim, tá? A vida lá, eterna. Eu disse. Então, a justificação e a adoção temos Deus age. Eu quis. Essa justificação. Mas ele, nós hoje entendemos. Estamos no chamado. Temos um passo tempo moda e faço pecador. É importante que a gente ali ação boa em si. Fazendo uma oração, por exemplo, algo mais fazendo uma oração. Na minha oração, meu coração, ele fazendo saibam que eu sou muito de oração tremendo. Mas que minha oração seja algo bom, que ela seja boa, a motivação em meu coração não é. Ou seja, a busca de santidade. Como que precisamos da graça de Deus? Deus pode remover. E uma coisa interessante, como o Lucas falou, do mentiroso, né? Se nós mentimos,
eu creio que após você fazer isso, o Espírito Santo vai falar, você mentiu. E você vai, puxa vida, e agora? O que o Natan falou é algo que eu falei mais subjetivo. Eu quero fazer uma oração para parecer que eu estou cheio do Espírito de Deus, que eu estou em comunhão com Deus. Você pode não perceber isso, mas é pecado. E aí eu vou deixar uma pergunta para o pastor responder. Será que esse tipo de pecados são aqueles que podem permanecer e que vão permanecer? São mais sutis ou não? Pode falar não, podem existir outros também, né? Mas assim, eu acho que isso que o Lucas falou, quando a gente peca, a gente sabe. O Espírito Santo na mesma hora fala, ó, você pecou. Às vezes você fica com vontade de voltar no tempo para não ter feito aquilo, mas... E é um bom sinal. Pois. Água. Água. Até a mente. Conta da história da graça de Deus. Qual que é a... Onde que está? É só através. Onde? Agora, ele está falando da... Está levando uma... Vai. Igual uma... Tá bom. Já são 10h06, passamos um pouco do nosso tempo, mas eu queria agradecer a todos vocês que estiveram aqui e vou fazer uma oração agora para que nós possamos ter aqui o nosso momento de pequeno almoço antes do culto. Ó Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez, porque é tão maravilhoso estar diante de Ti, é tão maravilhoso, por meio de Cristo, podermos buscar a Tua palavra, buscar maior entendimento de Ti. Ajuda-nos, Senhor, nesse processo de santificação que cada um de nós tem, a responsabilidade que temos diante de Ti em fazer aquilo que é da Tua vontade para que possamos, Senhor, ver a Ti. Porque sem sermos santos não poderemos ver a Ti, Pai. Ajuda-nos a sermos cada dia mais semelhantes a Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a caminharmos cada dia mais para sermos semelhantes ao Teu Filho amado, Pai. Abençoa o nosso momento agora, do pequeno almoço, esse momento que vamos ter. Obrigado mais uma vez, Senhor, pela Tua provisão e obrigado, Senhor, mais uma vez por esta oportunidade de estar aqui. Humildemente agradecemos no nome do Teu amado Filho, Jesus. Amém.